Pauta da terceira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Vítor Meireles em 30 de junho de 2025. Declaro abertas as atividades da terceira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Vítor Meireles em 30 de junho de 2025 e informo a todos que esta sessão extraordinária está sendo gravada em áudio e vídeo de acordo com a resolução 01 de 2009. Passamos agora à ordem do dia. De acordo com os parágrafos 4º e 5º da Lei Orgânica Municipal, esta sessão extraordinária foi convocada especificamente para a deliberação das seguintes ordens do dia, que será lida pela primeira secretária, vereadora Ednir Branger França. 1. Leitura, primeira discussão e votação da proposta de emenda supressiva número 1 de 2025 ao projeto de lei complementar número 6 de 2025, que suprime os artigos 1º, 2º e 4º do projeto de lei complementar número 6 de 2025, que altera a lei complementar número 49, de 23 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o quadro de pessoal, plano de cargos, vencimentos e desenvolvimento funcional da Prefeitura Municipal de Vítor Meireles e da outras providências. 2. Única discussão e votação do projeto de lei número 29 de 2025, que dispõe sobre a concessão do auxílio alimentação aos servidores públicos ativos do Poder Executivo do município de Vítor Meireles e da outras providências. 3. Única discussão e votação do projeto de lei número 30 de 2025, que dispõe sobre a concessão do auxílio alimentação aos servidores públicos do Poder Legislativo do município de Vítor Meireles, Estado de Santa Catarina. 4. Leitura da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1 de 2025, que altera a redação, acrescenta e suprime dispositivos da Lei Orgânica do município de Vítor Meireles. 5. Leitura da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 2 de 2025, que altera a redação de dispositivos da Lei Orgânica do município de Vítor Meireles. Leitura da proposta de emenda supressiva número 01/2025 ao projeto de lei complementar número 6 de 2025, que suprime os artigos 1º, 2º e 4º do projeto de lei complementar número 6 de 2025. Emenda supressiva. Tá. Pode ser. Pode ler. Emenda supressiva número 1 de 2025 ao projeto de lei complementar número 6 de 2025. Suprime os artigos 1º, 2º e 4º do projeto de lei complementar número 6 de 2025, que altera a lei complementar número 49, de 23 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o quadro de pessoal, plano de cargos, vencimentos e desenvolvimento funcional da Prefeitura Municipal de Vítor Meireles e da outras providências. Os vereadores que abaixo subscrevem no uso de suas prerrogativas que lhes são conferidas no artigo 172 do Regimento Interno, submetem à apreciação do plenário a seguinte emenda modificativa do projeto de lei complementar em evidência. Artigo 1º. Fica suprimido os artigos 1º, 2º e 4º do projeto de lei complementar número 6 de 2025, de 3 de junho de 2025. Justificativa. Considerando os princípios constitucionais da administração pública, especialmente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, artigo 37 da Constituição Federal, propõe-se a presente emenda supressiva aos artigos que tratam da criação de cargos de assessoramento intermediário e do aumento das funções de confiança, previsto no projeto de lei complementar número 6 de 2025. A presente proposta justifica-se pelo afronta ao princípio da economicidade, a criação de novos cargos comissionados
e de função de confiança deverá observar os critérios, os objetivos de necessidade e a oportunidade. Sem fundamentação clara, a medida poderá resultar em aumento injustificado da despesa pública. A valorização do servidor efetivo poderia estar representada na tabela única de vencimentos, previsto no anexo 3 do presente projeto, que visa corrigir distorções e desvantagens da referida tabela, assim como a aplicação de referências horizontais, cujo índice deveria ter mantido o acréscimo de 6% até a coluna número 20, valorizando os servidores em final de carreira. A ampliação de cargos de assessoramento e das funções de confiança, funções estas que variam de acordo com o crescimento do número de servidores, poderá fragilizar o princípio da economicidade, além de abrir margem para indicações políticas desprovidas de critérios técnicos. A suspensão dos referidos artigos permitirá que o Executivo reavalie a proposta, apresente estudos mais robustos e, se for o caso, encaminhe novo projeto de lei complementar com a devida fundamentação, observando os princípios da boa gestão pública. Sala das Comissões, em 30 de junho de 2025. Vereador Vilmar Claudino, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Denilson Zorra, membro da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Grayson Luiz Tozzi, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização. E vereador Danilo De Luca, membro da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Presidente da Comissão de Justiça, por favor, indicar o relator. Edenir Branges França. Finanças. Eu mesmo vou relatar, presidente. Ok, então eu suspendo a sessão extraordinária por tempo determinado para a emissão de parecer pela relatoria da proposta de emenda supressiva número 1/2025 ao projeto de lei complementar número 6/2025.
Mas não se salva. Ok, então, senhores, dando continuidade aos trabalhos dessa sessão extraordinária. Leitura do parecer conjunto da proposta de emenda supressiva número 1, 2025, ao projeto de lei complementar número 6, 2025. Parecer da proposta de emenda supressiva número 1 de 2025. Ementa. Suprime os artigos 1º, 2º e 4º do projeto de lei complementar número 6 de 2025, que altera a lei complementar número 49 de 23 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o quadro de pessoal, plano de cargos, vencimentos e desenvolvimento funcional da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. Relator, Edenir Branger França. Relatório. Trata-se de parecer acerca da legalidade e constitucionalidade e materialidade da proposta de emenda supressiva número 1 de 2025, que suprime os artigos 1º, 2º e 4º do projeto de lei complementar número 6 de 2025, que altera a lei complementar número 49 de 23 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o quadro de pessoal, plano de cargos, vencimentos e desenvolvimento funcional da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles e da outras providências. A relatoria se manifestou considerando que a criação do cargo de diretor administrativo e a criação de funções gratificadas relacionada ao crescimento do número de servidores afronta o princípio da economicidade. A criação de novos cargos comissionados e de funções de confiança deverá observar os critérios, os objetivos de necessidade e a oportunidade. Sem fundamentação clara, a medida poderá resultar em aumento injustificado da despesa pública. Saliento que a proposta de emenda deverá ser submetida à apreciação das comissões permanentes de Justiça e de Finanças. Artigos 39, incisos 1º e 2º do relatório. Após devidamente instruído com o parecer, na forma regimental, a proposta de emenda supressiva deverá ser incluída na ordem do dia para ser apreciada, submetendo-se à discussão e votação em único turno, conforme prevê a Lei Orgânica Municipal, com quórum das deliberações em questão da maioria absoluta dos membros da Câmara. Nesse sentido, por tudo quanto exposto, a relatoria opina favoravelmente a tramitação, discussão e votação. Sala das Comissões, julho de 2025. Edenir Branger França, vereadora relatora. Primeira discussão e votação. A emenda está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Votação nominal. Vereador Vilmar Caldino. Favorável à emenda, presidente. Vereador Celito Jeremias. Eu vou me abster, presidente. Vereador José Vado Sobrinho. Eu vou me abster do voto. Vereador Jean Carlos Fausto. Contrário, presidente. Vereador Edenir Branger França. Vou me abster. Vereador Danilo De Luca. Favorável, senhor presidente. Vereador Grécio Vistosi. Favorável, presidente. E vereador Denilson Zora. Favorável, presidente. Ok, então. Como houve um voto contrário e 4 votos favoráveis, também vou votar. Meu voto é a favor da proposta de emenda. Então, a emenda está aprovada por 5 votos favoráveis. Passamos agora à leitura do parecer conjunto, o projeto de lei 29 de 2025, que dispõe sobre a concessão do auxílio alimentação aos servidores públicos ativos do Poder Executivo do município de Vitor Meireles. Parecer conjunto do projeto de lei número 29 de 2025. Poder Executivo. Ementa. Dispõe sobre a concessão do auxílio alimentação aos servidores públicos ativos do Poder Executivo do município de Vitor Meireles e da outras providências. Relator geral, Vilmar Claudino.
O presente projeto de lei em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Poder Executivo, despachado à Comissão Permanente de Justiça e Redação. A Comissão de Finanças, Orçamento, na data de 16 de junho de 2025, estando sob a responsabilidade da Relatoria Geral, para que seja exarado o parecer sobre os aspectos de constitucionalidade, legalidade e materialidade. Trata-se de projeto de lei que busca autorização legislativa para promover alterações vinculadas ao percentual do auxílio alimentação e regramentos quanto aos dias trabalhados para sua concessão. Quanto à legalidade e constitucionalidade, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, a competência para legislar acerca da matéria sobre assunto de interesse local. Portanto, não há vícios na sua iniciativa, estando em simetria com o inciso 1º do artigo 9º da Lei Orgânica Municipal. Quanto à materialidade, está expresso no artigo 4º do projeto de lei em tela. O valor unitário do auxílio alimentação será equivalente a 1,3% do vencimento do nível 303 da tabela única de vencimentos, constante no anexo 8º da Lei Complementar número 49, de 23 de dezembro de 2009. Proporcional aos dias úteis efetivamente trabalhados, observando o limite mensal de 22 dias e equivalerá a 40 horas semanais, servindo de base para o prêmio assiduidade a ser pago juntamente com o 13º salário. Observamos na estimativa de impacto orçamentário e financeiro, que para 2025 será suficiente as dotações orçamentárias para suportar esse aumento de despesa. Da mesma forma, para os exercícios de 2026 e 2027, devido à situação financeira equilibrada evidenciada pelo superávit do exercício anterior, que suporta o aumento da despesa prevista no referido projeto de lei em tela, cumprindo assim os dispositivos dos artigos 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Federal número 101 de 2000. Concluo observando que a proposta visa a primazia do princípio da legalidade, constitucionalidade, materialidade e formalidade. Encaminhamos o projeto de lei número 29 de 2025 para apreciação de interesse do plenário. Vitor Meirelles, 30 de junho de 2025, Vilmar Claudino, relator geral. Única discussão e votação do projeto de lei número 29 de 2025. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Votação nominal. Vereador Jean Carlos Fausto. Favorável, presidente. Vereador José Vado Sobrinho. Favorável, presidente. Vereador Celito Jeremias. Favorável. Vereador Vilmar Claudino. Favorável, presidente. Vereador Edenir Braga França. Favorável. Vereador Danilo De Luca. Favorável, senhor presidente. Vereador Gleison Luiz Tosi. Favorável, E presidente. vereador Denilson Zora. Favorável, presidente. Projeto de lei número 29 de 2025 está aprovado por unanimidade. Leitura do parecer conjunto ao projeto de lei número 30 de 2025, que dispõe sobre a concessão do auxílio de alimentação aos servidores públicos do Poder Legislativo do município de Vitor Meirelles, estado de Santa Catarina. Parecer conjunto do projeto de lei número 30 de 2025. Autor, Poder Legislativo. O presente projeto de lei em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Poder Legislativo Municipal, despachado à Comissão Permanente de Justiça e Redação e à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização na data de 16 de junho de 2025.
estando sob a responsabilidade da Relatoria Geral, que seja exarado o parecer sobre os aspectos de constitucionalidade, legalidade e materialidade. Trata-se de projeto de lei que busca autorização legislativa para promover alterações vinculadas ao percentual do auxílio alimentação e regramentos quanto aos dias trabalhados para sua concessão. Quanto à legalidade e à constitucionalidade, nos termos dos artigos 30, inciso 1º da Constituição Federal, há competência para legislar acerca de matéria sobre assunto de interesse local. Portanto, não há vícios na sua iniciativa, estando em simetria com o inciso 1º do artigo 9º da Lei Orgânica Municipal. Quanto à materialidade, está expresso no artigo 4º do projeto de lei em tela, o valor unitário do auxílio alimentação será o equivalente a 1/3, 1,6%. 1,3%. Do vencimento do nível 303 da tabela única de vencimentos, constante no anexo 7º da Lei Complementar, número 56, de 9 de setembro de 2010, proporcional aos dias úteis efetivamente trabalhados, observando o limite mensal de 22 dias e equivalerá a 40 horas semanais, servindo de base para o prêmio assiduidade a ser pago juntamente com o 13º salário. Observamos na estimativa de impacto orçamentário e financeiro, o aumento da despesa proposta será de aproximadamente de 21,72 por dia efetivo de serviço. Para 2025, será suficiente as dotações orçamentárias para suportar este aumento de despesa. Da mesma forma, para os exercícios de 2026 e 2027, devido à situação financeira equilibrada, evidenciada pelo superávit do exercício anterior, que suporta o aumento da despesa prevista no referido projeto em tela, cumprindo assim os dispositivos do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Federal número 101 de 2000. Concluo observando que a proposta visa a primazia do princípio da legalidade, constitucionalidade, materialidade e formalidade. Encaminhamos o projeto de lei número 30 de 2025 para apreciação de interesse do plenário. Vitor Meirelles, 30 de junho de 2025, Denilson Zorra, relator geral. Ok? Discussão do projeto de lei número 30, 2025. Em votação. Votação nominal. Vereador Denilson Zora. Voto favorável, presidente. Vereador Gleice Luiz Tozzi. Favorável, Vereador presidente. Danilo De Luca. Favorável, presidente. Vereadora Edenir Brange França. Favorável, Vereador presidente. Vilmar Claudino. Voto favorável, presidente. Vereador Celito Jeremias. Voto favorável. Vereador José Vado Sobrinho. Favorável. E vereador Jean Carlos Fausto. Favorável, presidente. Projeto de lei número 30, 2025 está aprovado por unanimidade. Passamos agora à leitura da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1, 2025, que altera a redação, acrescenta e suprime dispositivos da Lei Orgânica do município de Vitor Meirelles. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 0002 de 2025. Altera a redação de dispositivos da Lei Orgânica do município de Vitor Meirelles. É um, tu tá lendo dois? É um. Altera a redação e acrescenta e suprime dispositivos da Lei Orgânica do município de Vitor Meirelles.
os vereadores da Câmara Municipal de Vitor Meireles, infracionados nos termos dos incisos primeiros do artigo 47 da Lei Orgânica do Município, apresentam a presente emenda. Artigo 1º. Fica alterada a redação dos parágrafos 1º, 2º e o caput do artigo 15 da Lei Orgânica Municipal, que passam a vigorar. Artigo 15. A eleição da mesa diretora para o primeiro ano da legislatura far-se-á na mesma data em que se realizará a sessão de instalação da legislatura e posse observadas as formalidades regimentais. Parágrafo 1º. Na hipótese de inexistência de número legal, o vereador mais votado dentre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões plenárias diárias até que seja eleita nova mesa diretora. Parágrafo 2º. A eleição da mesa diretora para os demais anos da legislatura ocorrerá na primeira sessão plenária ordinária do mês de dezembro, considerando-se os eleitos automaticamente empossados, com o início do exercício do mandato em 1º de janeiro do ano subsequente. Artigo 2º. Fica acrescentado a redação do parágrafo 3º no artigo 15º da Lei Orgânica Municipal, que passa a vigorar. Parágrafo 3º. Enquanto não for definido a eleição da mesa diretora para os demais anos da legislatura, o presidente convocará sessões plenárias diárias, até que seja eleita a nova mesa diretora. Artigo 3º. Fica alterada a redação dos parágrafos 1º e 2º e o caput do artigo 17 da Lei Orgânica Municipal, que passam a vigorar. Artigo 17. A mesa diretora é o órgão responsável pela definição das diretrizes e do planejamento da Câmara, e compõe-se de presidente, vice-presidente, de primeiro secretário e de segundo secretário, os quais se substituirão nesta ordem. Parágrafo 1º. Na eleição dos membros da mesa diretora, presentes a maioria absoluta dos vereadores, far-se-á por voto aberto e nominal, realizando-se a escolha por chapas, assegurando-se tanto quanto possível a representação proporcional de partidos ou blocos parlamentares com assento na Câmara. Parágrafo 2º. Ausentes os membros da mesa, presidirá a sessão plenária o vereador mais votado, que escolherá, entre seus pares, um vereador para ser secretário. Artigo 4º. Fica alterada a redação do caput do artigo 18 da Lei Orgânica Municipal e os seus incisos 1º, 2º, 3º e 4º, que passam a vigorar. Artigo 18. A eleição dos membros da mesa diretora obedecerá aos seguintes procedimentos. Primeiro, os vereadores receberão em via impressa a numeração das chapas inscritas, contendo a nominata dos integrantes e dos cargos para os quais concorrem. Segundo, a votação será nominal e aberta, devendo o vereador pronunciar o número da chapa na qual está votando. Terceiro, encerrada a votação, o presidente determinará a inclusão do resultado em ata e proclamará vencedora a chapa que obtiver a maioria dos votos dos membros da Câmara Municipal presentes na sessão. Quarto, além da publicação oficial, a nominata dos vereadores eleitos para a mesa diretora será divulgada para a comunidade nos canais de divulgação eletrônica da Câmara Municipal. Artigo 5º, fica suprimida a redação do parágrafo único e do inciso 5º do artigo 18 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 16, fica suprimida a redação dos incisos 1º e 2º do artigo 34 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 7º,
fica acrescentada a redação do artigo 34A e seus incisos 1º e 2º da Lei Orgânica Municipal, que passam a vigorar. Artigo 34A. Será aberto o voto nos seguintes casos. Primeiro, eleição da mesa diretora. Segundo, julgamento do prefeito, vice-prefeito e vereadores, inclusive recebimento de denúncias quando submetidos ao processo de cassação de mandato. Artigo 8º. Fica alterada a redação dos incisos 8º, 9º e 10º do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, que passam a vigorar. Artigo 35. 8º. Autorizar a concessão administrativa dos bens públicos municipais. 9º. Autorizar a alienação de bens públicos municipais, móveis e imóveis. E 10º. Autorizar a aquisição de bens imóveis por compra ou permuta, salvo quando se tratar de doação sem encargo. Artigo 9º. Fica alterada a redação dos incisos 7º e 25º do artigo 79 da Lei Orgânica Municipal, que passam a vigorar. Artigo 79. 7º. Permitir ou autorizar o uso de bens públicos móveis e imóveis por terceiros, com observância da legislação municipal e da lei federal, de licitações e contratos administrativos. 25º. Providenciar sobre a administração de bens móveis e imóveis do município e sua alienação na forma de legislação municipal e da lei federal de licitações em contratos administrativos. Artigo 10º. Fica alterada a redação do inciso 6º do artigo 87 da Lei Orgânica Municipal, que passa a vigorar. Artigo 87. Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro, assim como não executar a programação orçamentária das emendas parlamentares previstas nos artigos 142-A desta Lei Orgânica Municipal. Artigo 11. Fica alterada a redação do caput do artigo 115 da Lei Orgânica Municipal e seus incisos, que passam a vigorar. Artigo 115. A alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será procedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Primeiro, tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de a. Dação em pagamento, doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade na administração pública de qualquer esfera do governo, ressalvando o dispositivo das alíneas F, G e H deste inciso. Permuta por outros imóveis que atendam os requisitos relacionados às finalidades públicas da administração, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União, segundo avaliação prévia, e ocorrerá a torna de valores sempre que for o caso. D. Investidura. E. Venda a outro órgão ou entidade de administração pública de qualquer esfera de governo. F. Alienação gratuita ou onerosa. Aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regularização fundiária, de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. G. Alienação gratuita ou onerosa. Aforamento, concessão de direito real de uso, locação, de permissão de uso de bens imóveis comerciais no âmbito local, com área de até 250 metros quadrados.
e destinados a programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. H. A alienação e concessão de direito real de uso gratuito ou onerosa de terras públicas rurais da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, onde incidem ocupações até o limite que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei Federal número 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais. I. Legitimação de posse de que trata o artigo 29 da Lei Federal de número 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação de órgãos da administração pública competentes. J. Legitimação fundiária e legitimação de posse de que trata a Lei Federal número 13.465, de 11 de junho de 2017. Segundo, tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação na modalidade leilão e autorização legislativa dispensada a realização de licitação nos casos de a. Doação permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de alienação. B. Permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. C. Venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. D. Venda de títulos, observada a legislação pertinente. E. Venda de bens padronizados ou comercializados por entidade da administração pública, em virtude de suas finalidades. F. Venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível e por quem deles dispõe para outros órgãos ou entidades da administração pública. Artigo 12. Fica acrescentada a redação do artigo 115-A na Lei Orgânica Municipal, que passa a vigorar. Artigo 115-A. Para a venda de bens imóveis, será concedido o direito de preferência ao licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove a ocupação do imóvel objeto de licitação. Artigo 13. Fica acrescentado na redação os parágrafos 3º e 4º dos parágrafos 5º, 6º e 7º e seus incisos dos parágrafos 8º e 9º. No artigo 116 da Lei Orgânica Municipal, que passam a vigorar. Parágrafo 3º. Alienação de bens imóveis da administração pública cuja aquisição tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento dispensará autorização legislativa e exigirá apenas avaliação prévia e licitação na modalidade leilão. Parágrafo 4º. Os imóveis doados com base na linha B do inciso 1º do artigo 115 da Lei Orgânica Municipal, cessados as razões que justificaram sua doação, serão revertidos ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada sua alienação pelo beneficiário. Parágrafo 5º. A administração poderá conceder título de propriedade ou direito real de uso de imóvel, admitida a dispensa de licitação, quando o uso destina-se a, primeiro, outro órgão ou entidade da administração pública, qualquer que seja a localização do imóvel. Segundo, pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura de ocupação mansa e pacífica e de exploração direta sobre a área rural, observando o limite de que trata
o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei Federal número 11.952, de 25 de junho de 2009. Parágrafo 6º. A aplicação do dispositivo no inciso 2º do parágrafo 5º do artigo 116 da Lei Orgânica Municipal será dispensada de autorização legislativa e submeter-se-á às seguintes condicionalidades. 1. Aplicação exclusiva às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004. 2. Submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo de destinação e de regularização fundiária de terras públicas. 3º, vedação de concessão para exploração não completada na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico econômico. 4, previsão de extinção automática de concessão dispensada a notificação em caso de declaração de utilidade pública, de necessidade pública ou de interesse social. 5º, aplicação exclusiva a imóvel situado em zona rural e não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente à exploração mediante atividade agropecuária. 6º, limitação de áreas que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei Federal número 11.952, de 25 de junho de 2009, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores. 7º, acúmulo com quantitativo de área decorrente do caso previsto na linha I do inciso 1º do artigo 115 até o limite previsto no inciso 6º deste parágrafo. 7º, entender-se por investidura. 1. Alienação ao proprietário do imóvel lindeiro de área remanescente ou resultante de obra pública que se tornar inaproveitável, isoladamente por preço que não seja inferior ao da avaliação e nem superior a 50% do valor máximo permitido para dispensa de licitação de bens e serviços. 2º, alienação ao legítimo possuidor, direito ou falta dele, ao poder público de imóvel para fins residenciais construído em núcleo urbano anexo à usina hidrelétrica, desde que, considerando dispensável na face a operação da usina e que não integre a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Parágrafo 8º, a doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, dispensada a licitação em caso de interesse público devidamente justificado. Parágrafo 9º, na hipótese do parágrafo 8º deste artigo, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula da reversão e as demais obrigações serão garantidas por hipoteca, em segundo grau, em favor do doador. Artigo 14. Fica suprimida a redação do parágrafo 2º do artigo 116 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 15. Fica acrescentada a redação do caput do artigo 142-A, dos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, 5º e do parágrafo 6º e seus incisos dos parágrafos 7º, 8º e 9º e do parágrafo 10º de seus incisos na Lei Orgânica Municipal que passam a vigorar. Artigo 142-A.
As emendas individuais de parlamentares ao projeto de lei orçamentária anual, respeitando os limites e disposições deste artigo, serão de execução obrigatória. Parágrafo 1º, as emendas individuais de parlamentares ou projeto de lei orçamentário anual, LOA, serão aprovados no limite de 1,55% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, devendo a metade desse percentual ser destinadas às ações de serviços públicos de saúde. Parágrafo 2º, a execução do montante destinado às ações e serviços públicos de saúde, previstos no parágrafo 1º deste artigo, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição da República, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 3º, é obrigatoriedade a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o caput desse artigo, em montante correspondente a 1,55% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme critérios para a execução equitativa da programação definidas na lei complementar prevista no parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição da República. Parágrafo 4º, considera equitativa a execução das programações de caráter obrigatórios, que atende de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. Parágrafo 5º, as programações orçamentárias previstas no parágrafo 1º deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos de impedimentos de ordem técnica na forma do parágrafo 6º neste artigo. Parágrafo 6º. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho desta de forma do parágrafo 3º deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas. Primeiro, até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Segundo, até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1º, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. 3. Até 30 dias após o prazo previsto, o inciso 2º, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. 4. Se, até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3º, o Poder Legislativo não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo nos termos previstos na lei orçamentária. Parágrafo 7º. Após o prazo previsto no inciso 4º do parágrafo 6º, as programações orçamentárias previstas no parágrafo 3º não serão de execução obrigatória nos casos de impedimentos justificados na notificação prevista no inciso 1º do parágrafo 6º. Parágrafo 8º. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 0,5% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Parágrafo 9º. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no parágrafo 3º deste artigo poderá ser
reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto de despesas discriminatórias. Parágrafo 10º. Não constitui causa para impedimento técnico. 1. Alegação de falta de deliberação ou indisponibilidade orçamentária, observando os dispositivos nos parágrafo 3º do inciso 9º deste artigo. Segundo, o óbice que passa a ser sanado mediante procedimento ou providências de responsabilidade exclusiva de órgão de execução. Terceiro, a alegação de insuficiência do valor da programação, salvo se a insuficiência for superior a 30% do montante necessário para a execução da programação impositiva. Artigo 16. Esta emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação. Vitor Meirelles, 25 de junho de 2025. Ayrton Arizonta, presidente. Vilmar Claudino, vice-presidente. Edenir Branger França, primeira secretária, e Danilo De Luca, segundo secretário. Relator, presidente da Comissão de Justiça, por favor, indicar o relator. Eu mesmo vou relatar, presidente. Presidente da Comissão de Finanças, por favor. Eu mesmo vou relatar, presidente. Ok, então passamos à leitura da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 2, 2025, que altera a redação do dispositivo da Lei Orgânica Municipal do município de Vitor Meirelles. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 0002 de 2025. Altera a redação de dispositivos da Lei Orgânica do município de Vitor Meirelles. Os vereadores da Câmara Municipal de Vitor Meirelles, infra-assinados, nos termos dos incisos primeiros no artigo 47 da Lei Orgânica do município, apresentam a presente emenda. Artigo 1º. Fica alterada a redação do inciso 10º do artigo 97 da Lei Orgânica Municipal, que passa a vigorar. Artigo 97. 10º. A remuneração dos servidores públicos e os subsídios de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem destinação de índice, sendo fixado a data de 1º de janeiro de cada ano e utilizado o índice acumulado nos últimos 12 meses do INPC ou outro índice oficial que venha substituir. Artigo 2º. Fica alterada a redação do caput do artigo 252 da Lei Orgânica Municipal, que passa a vigorar. Artigo 252. Fica fixado o mês de janeiro de cada ano como data base para o dissídio coletivo dos servidores públicos municipais de Vitor Meirelles. Artigo 3º. Esta emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação. Vitor Meirelles, 25 de junho de 2025. Ayrton Arizonta, presidente. Vilmar Claudino, vice-presidente. Edenir Branger França, primeira secretária. E Danilo De Luca, segundo secretário. Justificativa. Este projeto de emenda altera o inciso 10º do artigo 97 e o caput do artigo 252 da Lei Orgânica Municipal, que trata da fixação da data base, assegurada a revisão geral anual e a data base para o dissídio coletivo de servidores públicos municipais de Vitor Meirelles. Justifica-se a alteração para tornar simétrico o texto da Lei Orgânica Municipal com a proposta executiva, através do projeto de lei complementar número 5, de 3 de junho de 2025, que propõe a alteração da data base de 1º de abril para o mês de janeiro, permitindo que os servidores tenham reposição inflacionária efetivada no início do exercício. Na forma da previsão constitucional e do artigo 47 da Lei Complementar Municipal, a proposta de emenda segue subscrita por 1/3 dos vereadores desta Casa Legislativa
e seguirá rito e quórum exigido por lei. Com isso, submetemos a presente para apreciação e deliberação de vossas senhorias. Contamos com o apoio de todos. Vitor Meireles, 25 de junho de 2025, Ayrton Arizonta, presidente, Vilmar Claudino, vice-presidente, Edenir Branger França, primeira secretária, e Danilo De Luca, segundo secretário. Presidente da Comissão de Justiça, a favor de indicar o relator. Eu mesmo vou relatar, presidente. Presidente da Comissão de Finanças. Eu mesmo vou relatar, presidente. A de Finanças também. Gleison. Vai relatar? Ok, então. Antes de encerrar a sessão. Comissão de Justiça. E pedido de Finanças também. Antes de encerrar a sessão, gostaria aqui de deixar de registrar, não poderia deixar de registrar aqui uma explicação a respeito aí da desapropriação do terreno, né, que supostamente vai ser doado em uma segunda etapa para a corporação do Corpo de Bombeiros. Ele não está em pauta hoje porque existem algumas inconsistências do projeto, né, como a questão da avaliação que foi solicitada pela proprietária do imóvel, não pela Prefeitura Municipal, que a Prefeitura teria que solicitar, como ela é a compradora do imóvel, né, o que vai pagar a desapropriação. Também não consta a ata da comissão de avaliação. E por isso que esse projeto a comissão não deu o parecer favorável, né, a comissão está analisando ainda, e acredito que o Executivo vai mandar um substitutivo para a Câmara Municipal, né, para sanar essas irregularidades. Assim que elas forem sanadas, vai subir para votar, né, vai para a comissão, vai ser lido ser encaminhado para as comissões para dar seguimento, então, para encaminhamento de votação no plenário. Então, fica aí a explicação, lamentamos muito. Todos aqui estão na expectativa de votar esse projeto, mas, infelizmente, ele não veio para a pauta por falta de consistência no projeto e algumas irregularidades que precisam ser sanadas. Ok, então, senhores, deixo aqui um convite, então, para sexta-feira, final da bote no Bar da Ilha, e também, né, para o fim de semana na Beirinha, festa da Beirinha, tradicional festa da padroeira da Beirinha. Encerra a sessão extraordinária e convoco para 30 de junho de 2025, encerra essa sessão extraordinária de 30 de junho de 2025 e convoco todos para a próxima sessão ordinária, em 7 de junho de 2025, segunda-feira, às 17 horas, no plenário da Câmara Municipal. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe e todos tenham um bom retorno.